uma frase que é atribuída, talvez de maneira incerta, ao grande escritor romancista russo, Fyodor Dostoiévski, que diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Alguns dizem que é do Dostoiévski, outros dizem que não. Embora não tenha certeza quem pronunciou essa frase nos transmite uma grande verdade. Dentro de cada ser humano, dentro de mim, dentro de você, existe um vazio que somente o próprio Deus pode preencher. Amém? O homem sem Deus sempre viverá com esse vazio dentro de si, aquele vazio na alma, onde nada sustenta, onde nada satisfaz. No entanto, outro grande pensador da história, o matemático francês Blaise Pascal, também disse outra grande verdade, uma outra grande frase que transmite uma verdade. Blaise Pascal disse que a natureza abomina o vazio. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus, e a ordem das coisas criadas pelo nosso Deus faz com que aonde houver vazio, algo seja preenchido. Você pode pensar que se eu colocasse um copo de vidro aqui, vazio, sem água, você poderia falar assim: esse copo está vazio, esse copo talvez não tenha líquido dentro, mas esse copo tem bactérias, tem micro-organismos, talvez se não lavou direito. Esse copo tem oxigênio, até mesmo o espaço, que é o vácuo, diz a física, que não é tão vazio quanto nós pensamos. A natureza criada por Deus, ela dita isso. Não existe vazio, porque onde há vazio, algo preenche esse vazio. Da mesma maneira, quando nós estamos longe de Deus, quando o nosso coração está distante do Senhor Deus, esse vazio que está dentro de nós acaba sendo preenchido sempre por alguma coisa. É inevitável, é impossível esse vazio continuar vazio. Alguma coisa vai preencher o seu vazio. É exatamente a nossa série, Deuses Falsos. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. E o texto dessa noite não somente nos ensina a respeito das coisas que rivalizam o espaço do nosso coração, um espaço que pertence somente a Deus, como também nos aponta os resultados seríssimos que é essa atitude de preencher o espaço que somente pertence a Deus com outra coisa pode nos levar. Então você com a sua Bíblia aberta, em Romanos capítulo de número 1, vamos ler o versículo de número 18 em diante. Eu vou ler o 18, o 19 e o 20, só para dar um contexto, mas eu quero que você preste muito mais atenção a partir do versículo 21, ok? A leitura vai ser um pouco extensa, mas para você que gosta de Bíblia vai passar rapidinho. Glória a Deus. Vamos do 18 ao 32, vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Olha só o 21 em diante, preste muita atenção. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém.
26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o seu modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E o 32, para finalizar: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Amém? É um texto um pouco longo, mas é nesse texto que nós vamos meditar nessa noite. Mas com a sua Bíblia ainda aberta, eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pedir para que Deus fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos, ó Pai, pela tua presença nesse culto. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui. Somos gratos porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida e graças a Deus, graças a Ti, Senhor, nós temos a oportunidade, Deus, de ouvir novamente a Sua palavra nessa casa. Te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor vá de encontro, ó Pai, às necessidades dos nossos corações. O Senhor que sonda os nossos corações, que sonda as nossas mentes e sabe daquilo que nós precisamos, nós te pedimos, fala, Senhor, através da Sua palavra. Queremos ouvir a sua doce voz, que o homem, que o ministro venha diminuir e que o Senhor cresça. Que Deus, eu não venha te atrapalhar naquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa noite. Que seja repreendido toda a preguiça, todo o sono, todo o cansaço, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, aquilo que o inimigo tem trabalhado para roubar, ó Deus, a semente, a boa semente, que a sua palavra caia por terra agora, em nome do teu Filho Jesus, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Diferente de outras cartas do apóstolo Paulo, a carta escrita à igreja de Roma não surge da necessidade de tratar de um problema específico. Dos 16 capítulos que nós temos à nossa frente, Paulo ele não está tratando da divisão da igreja, como em Corinto, das imoralidades sexuais ali que aconteceram também em Corinto, era uma igreja bem preocupante, né? Você não vê Paulo tratando, talvez, dos judaizantes, como ele trata em Gálatas, de nenhuma seita que tenta invadir a igreja cristã e tenta destruir de dentro. Paulo ele não trata sobre isso. A carta aos Romanos é tida por muitos como o mais magnífico documento teológico já escrito em toda a história da humanidade. Paulo, nesta carta, nesses 16 capítulos, ele nos mostra a bondade, o amor e a misericórdia de Deus para conosco e a profundidade da beleza do evangelho da graça de Deus. Tudo isso em 16 capítulos. Paulo ele consegue resumir tudo que é o evangelho, as consequências do evangelho e o evangelho principalmente na vida. No entanto, para que o evangelho da graça faça sentido, nos 3 primeiros capítulos, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, Paulo ele gasta um tempo tratando somente a respeito do pecado e da perversão do coração do ser humano. E isso atinge a todos nós. Você não é bonzinho o suficiente para não estar encontrado nessas páginas aqui nos 3 primeiros capítulos. E justamente para demonstrar essa verdade, justamente para demonstrar o quão precioso é a mensagem do Evangelho da Graça, Paulo começa a demonstrar como que o ser humano ele é indesculpável. Esse é o ponto central dos 3 primeiros capítulos de Romanos. O ser humano, diante de Deus, ele é indesculpável.
Não adianta você chegar diante de Deus e falar: ah, Deus, é a mulher que o Senhor me deu. Ah, Deus, foi a serpente, como aconteceu no Éden. Não, o ser humano e todo e qualquer ser humano diante de Deus é indesculpável. O pecado que habita entre nós causa divisão entre nós e o nosso Deus. Isso acredito que você já saiba. Mas nem sempre foi assim. Se nós observarmos a história do mundo, nós perceberemos que, diferente das outras religiões, o cristianismo aponta para um Deus que cria o universo, que cria os seres humanos, mas os seres humanos não são criados por Deus para serem meros fantoches em suas mãos. Os seres humanos não são criados por Deus para apenas serem serviçais, escravos de um poder divino. Os seres humanos não são criados por Deus para a sua própria diversão. Não, Deus é um Deus que cria a humanidade para se relacionar com o homem. E quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade em si, tanto homem quanto mulher, amém? No entanto, você sabe disso, isso é historinha de escola dominical, né? Isso é a historinha da nossa escolinha, as crianças já aprenderam isso, meu filho já aprendeu isso na escolinha, no Viva Kids aqui. No entanto, o homem peca contra Deus, o homem se rebela. Mesmo assim, nós vemos Deus se relacionando com o ser humano. É Deus que conversa com Adão no Éden, é Deus que percebe a necessidade do homem ter uma mulher, ele estava sozinho, é o próprio Deus que passeava pela viração do dia, que conversava com Adão e com Eva, e mesmo depois de caírem, de se rebelarem, é o próprio Deus que provê até mesmo roupa para aquele casal rebelde e nu. Deus cria a humanidade para se relacionar. Você foi criado por Deus para ter um relacionamento com Deus, amém? O alerta de Caim, a salvação de Noé e sua família através da arca, a chamada de Abraão, a retirada do povo de Israel do Egito, as 2 tábuas da lei e tudo mais são atos que fazem parte da revelação do próprio Deus para com o ser humano. O ponto é, se Deus não quisesse se relacionar comigo e com você, se Deus não quisesse se relacionar com a sua criação, ele ficaria quieto, ele não se revelaria, não haveria a palavra de Deus, não haveriam os profetas do Antigo Testamento, nem muito menos a vinda de Cristo Jesus e os seus apóstolos no Novo Testamento. Deus nos criou para um relacionamento, é um relacionamento mútuo, porque não é somente um relacionamento da parte de Deus para com o homem, mas um relacionamento da parte do homem também para com Deus, amém? No entanto, pecamos. No entanto, desprezamos o relacionamento com Deus. E existe, então, em nós, desde a queda do Éden, um vazio que tem a forma exata do próprio Deus. A minha filha, Rafaela, de 1 ano e 10 meses, 10 meses, ela vai fazer 11 agora, ela ganhou um presente dos meus pais, que é um carrinho, que ela se arrasta e tal, que ela empurra sozinha, só que no banquinho do carrinho tem aqueles brinquedinhos de criança, sabe? Que tem a forma de um quadrado, a forma de um círculo, a forma de uma estrela. Já viu isso? Papai e mamãe já conhecem, né? Você que é papai, você que é mamãe conhece. E a questão é que é muito engraçado e interessante você ver uma criança de quase 2 anos brincando com esse brinquedo, porque ela pega, sei lá, o objeto que é redondo e ela tenta de qualquer jeito colocar no triângulo e não dá certo. Por mais que ela fique brava, por mais que ela bata no negócio, não vai entrar. Existe uma forma correta. Existe o objeto correto para a forma correta. É o espaço correto para o objeto correto. Assim também é o ser humano. Existe uma forma certa dentro de nós que somente o próprio Deus pode preencher. Tudo que não é Deus e que tenta preencher tal forma, certamente não vai dar certo. Ou não vai entrar direito. Ou então pode quebrar o brinquedo. Isso acontece com a criançada. Agora, no nosso texto, Paulo ele começa desmascarando as idolatrias. Quando nós tratamos sobre deuses falsos, ídolos falsos, nós estamos falando de idolatria. Do versículo 18 ao versículo 20, Paulo, nesses 3 versículos, ele deixa claro o agir de Deus em se revelar. Você vê lá que no versículo 18 fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O ato de ignorar
a revelação do próprio Deus na sua criação, através da palavra de Deus. Às vezes é aquele momento que você sente, você fala, nossa, eu gosto do louvor, mas o momento da palavra é tão cansativo. O ato de nós ignorarmos, quando Deus está se revelando através dos seus feitos, através da sua palavra, faz com que nós nos tornemos indesculpáveis. Imagine que Deus está ligando agora para o seu celular, você vê que o número é dele, está escrito céu, e você desliga, você fala, pode ser cobrança, e ainda cobrança de Deus é pior ainda, né? Porque não surge o nome no Serasa, você vai direto para o inferno, então é uma coisa pior. Imagine que Deus está te ligando agora, você vê, ixi, número restrito direto do céu, e você desliga. É isso que nos torna indesculpáveis. Deus se revela. Deus provê todos os meios para se relacionar com a humanidade, e a humanidade vira as costas para Deus. Agora, todas as vezes que nós ignoramos e desejamos viver uma vida à parte de Deus, automaticamente começamos a viver uma vida com um espaço que somente Deus vai poder preencher. Se nós não queremos Deus e fomos criados para se relacionar com Ele, então alguma coisa vai ter que preencher isso. E é exatamente isso que nós podemos até resumir, que é a idolatria. É você tentar colocar no espaço do seu coração, um espaço que pertence somente a Deus, você colocar diversos ídolos. E quando nós falamos de idolatria, é claro que a crentaiada que nós somos, em um país que é extremamente católico, a primeira coisa que vai pensar são nos católicos romanos, católicos apostólicos romanos, que se prostram diante de uma imagem de gesso, de madeira ou qualquer outro material. Mas idolatria pode ser isso? Sim. Mas o que nós queremos tratar nessa série é algo muito mais profundo do que somente um tipo de idolatria de uma imagem dentro de uma igreja, um Jesus com semblante triste, pregado ainda naquela cruz, né? Para você ficar olhando e ficar com dozinha, é muito mais do que isso. É interessante que no versículo 22, no versículo 23 e no versículo 25, Paulo ele começa a nos demonstrar exatamente como que nós trocamos a glória de Deus e as consequências de nós trocarmos a glória de Deus, de nós trocarmos o próprio Deus e o que resulta. A linguagem do Paulo é de extremamente uma linguagem religiosa. Ele fala o seguinte no versículo 22, acompanha aí comigo. Ele fala assim, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ao qual é bendito para sempre. Amém. O Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele vai dizer que um ídolo, ele vai dizer que um Deus falso é qualquer coisa mais importante que Deus para mim e para você. Que domine o nosso coração, que domine a nossa imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que Deus e somente Deus pode dar. O ídolo falso é aquele que você procura, que você batalha, que você busca. Pode não ter nome de um santo, mas ainda assim toma espaço no seu coração. Rivaliza no seu coração o lugar que pertence somente a Deus. Naquela época, era muito fácil você encontrar templos no Império Romano, que você veria deuses do panteão grego, deuses que faziam parte do Império Romano, Zeus. Você poderia encontrar Artemis, e por aí vai, esses deuses que nós encontramos até citações na palavra de Deus. Você poderia ver com muita facilidade homens e mulheres se prostrando não somente diante de estátuas semelhantes a homens, mas como Paulo diz, eles também se prostravam e adoravam, trocaram a glória de Deus por imagens semelhantes a aves, imagens semelhantes a animais, quadrúpedes, e também semelhantes a répteis. As pessoas trocaram Deus, a humanidade trocou Deus pelos seus ídolos. No entanto, por mais que o tempo passe, os idólatras continuam, somente os ídolos que mudam. Ainda hoje existem pessoas
ainda nos nossos dias, que idolatram celebridades, que vive a sua vida no Instagram, no Facebook, somente correndo atrás de saber o que aconteceu com fulano e com ciclano. Existem aqueles que idolatram cantores. Fiquei sabendo que o cantor tal, e ainda mais é cantor gospel, ele vai pregar numa igreja, vai atrás, ele vai pregar na outra, vai atrás. Eu trabalhei um tempo na Rádio Vida, agora está extinta a Rádio Vida, está funcionando ainda, nem sei mais. E o pessoal sempre trazia os cantores, e foi muito cômico, para não falar que foi trágico. Um dia que o cantor PG, ele foi cantar, e tinha umas meninadas na frente gritando, lindo, gostoso. Porque você não sabe o que é pior, um crente falar isso, ou acharem o PG, né, lindo e gostoso. Quem conhece o cantor PG sabe disso. Tadinho, ele vai processar nós, né? Corta isso aí, pelo amor de Deus. Mas existe a idolatria de cantores. Quem dirá também a idolatria de pregadores. Ah, mas aquele pregador, o fogo cai no céu, aí a pessoa desemboca de onde ela estiver, arruma dinheiro só para ir aonde. E tem profeta na casa, né? E tem pastor na casa. Mas a pessoa, não, inventa moda. Existem os seus idólatras dos nossos dias. Existem alguns que entregam as suas vidas por time de futebol. Já viu alguma notícia assim? Que a pessoa foi assistir o jogo do Coringão, o jogo do Parmeira. Pai de família, nunca mais voltou para casa, por causa de uma briga besta, por causa de uma cor de camiseta. Já viu isso? Eu lembro de uma reportagem de um rapaz no Pacaembu, quando tinha a arena do Corinthians, o rapaz foi de camisa verde no jogo do Corinthians, no meio da torcida do Corinthians. Tiveram que escoltar, o helicóptero estava em cima. Olha que loucura. Existem aqueles que idolatram seus times de futebol. Existem aqueles que servem ao Deus da tecnologia, que vivem por isso, que morrem por isso. A gente pode também ver isso nos jornais, nas notícias. A pessoa se recusou a dar o celular, porque ela parcelou em 24 vezes, está já com o nome sujo, porque atrasou já umas parcelas. Eu vou dar meu celular para o bandido. Prefere brigar com o bandido, prefere reagir a um assalto, perder a vida. E ainda é capaz do celular cair no chão, quebrar a tela e o bandido falar, não vou nem mais levar, por nada. Pessoas que idolatram. É aquela pessoa que não pode sair o celular novo, que tem que fazer uma dívida, que vende o carro, que penhora a casa, fala, não, eu preciso do iPhone 42 Pro, X, Max, Hyper, Sonic. Existem também os idólatras da tecnologia. Os deuses dos nossos dias tomam as formas das nossas redes sociais. Já parou para pensar quanto tempo você gasta na frente do YouTube? Na frente do Instagram? Dá uma olhada no seu celular que deve ter ali a contagem. Você vê que os deuses das redes sociais exigem sacrifícios também dos seus servos, dos seus fiéis. É só você ver aí nas redes sociais a pessoa passando um mico, dançando, né? A mulherada desvalorizando o seu corpo com roupas indecentes só para ganhar views, visualizações, somente para ganhar curtidas. A pessoa chega ao ponto de passar o ridículo só para ganhar algumas curtidas ali, só para ganhar fama na rede social. Eu tenho tantos mil seguidores, grande coisa. Jesus tem muito mais que você, nem se gaba por causa disso. Os deuses da nossa era não param por aí. Existem aqueles que idolatram o amor, que colocam a pessoa amada na frente de tudo, que briga com o pai, que briga com a mãe, que briga com a família, porque eu amo ele, porque eu amo ela. Prefere quebrar laços que deveriam ser eternos por causa do amor. E é um amor fingido, porque vai falar não a primeira vez, porque vai dizer, olha, não concordo com você, para você ver aonde vai esse amor. Existem aqueles que até idolatram as suas próprias famílias. Nesses altares estão os maridos, estão as esposas. Existem pais que idolatram os seus filhos, quer cercar o filho de qualquer jeito. Ele não pode ter contato com o mundo, porque ele tem que estar no nosso altar.
Quando não, existem os pais de pet, né? Que assim como no versículo 23, né? É a pessoa que adora o quadrúpede, o animal, adora a ave, adora o réptil. Aquela pessoa que fala assim, olha, vamos proteger os animais e tudo bem abortar. Existem os seus idólatras. Também existem os adoradores do sexo, aqueles que não param de pensar nisso. Aquele que não pode ver uma mulher na rua, ou um homem, no caso da mulher. Aquele que faz de tudo, que todo dia está deitado numa cama diferente, com uma pessoa diferente que talvez nem sabe o nome. Existem os adoradores do sexo que passam o seu tempo, às vezes não em camas diferentes, mas em sites diferentes, em portais diferentes, presos na pornografia, via internet, adorando o seu Deus, o Deus do sexo. Também a gente não pode deixar de lembrar que existem aqueles que idolatram o seu próprio trabalho, que no altar do trabalho sacrificam a sua família, sacrificam a sua casa, que em prol de trazer o sustento para casa, acaba esquecendo dos filhos, da esposa. E agora, o que você vai trazer para qual casa? Se já não existe mais esposa, não existe mais filhos. E é claro que nos nossos dias a gente não poderia deixar de dizer sobre a idolatria política. Pessoas que não conversam mais com a sua própria família, por causa de político A, de político B. Pessoas que falam, vou votar hoje, dia 30, quando chegar, e eu sei que no Natal, não vai ter nem Natal na minha casa, porque vai ter o tiozão que vai falar do Bolsonaro, vai ter o jovem que vai falar do Lula, e vai ficar aquela coisa toda, não tem nem clima. Famílias são destruídas no altar da política. Igrejas estão sendo destruídas no altar da política. Igrejas onde se tem pregado muito mais sobre o político, sobre a ideologia, do que sobre Cristo Jesus. Existem tantos idólatras por aí. A minha pergunta para você hoje é: quem é o seu Deus? A que Deus você serve? E antes de você responder com toda a pompa de cristão que nós temos, eu acredito no Deus da Bíblia. Eu quero que você pare agora um momento. Pare agora um momento e olhe para dentro de você. Olhe para aquilo que toma a maior parte do seu tempo. O que toma a maior parte do seu tempo? Olhe para aquilo que você não consegue viver sem. Se você perder isso, você está inseguro no mundo. Você já não sabe mais o que fazer. Olhe para aquilo que está dentro de você e que, se você perder, a sua vida já não faz mais sentido. Já é motivo de você falar, quer saber, vou abandonar Deus mesmo, parei de ir na igreja, eu perdi. Seja um emprego, seja uma casa, um carro, seja até mesmo a sua reputação. Quem é o seu Deus? A que Deus você serve? Você tem certeza absoluta em dizer que eu sirvo ao Deus da Bíblia? Olhe para dentro de você e veja aquilo que toma os seus pensamentos. Que a todo momento você está pensando, que você está calculando, que você está planejando. Que você não consegue conversar com outra pessoa sem falar nisso. Que o seu marido, que a sua esposa já não aguenta mais te ouvir. Que os seus filhos já não aguentam mais você falar. Porque isso toma os seus dias. Isso toma a sua fala. Todas as suas atitudes estão rodeadas naquilo que toma o seu coração. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Será que você serve ao Deus vivo, ao Deus criador, ao Deus que se revela nas páginas da Bíblia? Ou será que você tem se enganado pensando que serve a esse Deus que vem à igreja nas quintas-feiras, nos domingos, mas tem alguma outra coisa aí dentro do seu coração que tomou o lugar de Deus? Isso é idolatria.
Quando nós tornamos algo que Deus nos deu e que é bom em Deus. O amor é bom, sim ou não? O sexo é bom, sim ou não? Para os solteiros, pelo amor de Deus, ainda não. Ok? Depois de casado, aí você responde essa pergunta. Trabalhar é bom, sim ou não? Tem uma galera que fala, tem que ir, né? Fazer o quê? Família é bom, sim ou não? Sei lá, o time de futebol é bom, sim ou não? Depende do time. Se for o Corinthians, até que vai. São coisas boas. Se divertir é bom, sim. Agora, quando essas coisas boas tomam o lugar de Deus, é aí que começa tudo piorar. Quando a sua família toma o lugar de Deus, aí que tudo começa a piorar. Quando o seu trabalho toma o lugar de Deus, aí que tudo começa a piorar. Porque aí você vai estar fazendo que nem minha filha Rafaela. Você vai estar pegando ali o objeto redondo e tentando colocar no buraco ali quadrado do brinquedo e não vai dar certo. E sabe qual que é o pior da idolatria? Que ela traz as suas consequências. A idolatria traz as suas consequências e o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Versículo 21, olha só. A primeira consequência, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, a primeira consequência, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Em outras traduções, como a NVT, você vai encontrar esse nulos em seus próprios raciocínios como ideias tolas. A NVI vai traduzir como pensamentos fúteis. São ideias inúteis. Hoje o Deus da fama requer dos seus adoradores, dos seus idólatras, o Deus da fama requer que a pessoa ela fique fazendo palhaçada na frente de uma câmera, que ela perca a convivência com a sua família, que perca a sua dignidade para gravar um vídeo. Isso é uma ideia inteligente? Aí você fala, mas tem muita gente ganhando dinheiro. Sim, muita gente otária também fazendo isso. Mas o Deus da fama requer isso. A primeira consequência são ideias tolas. São ideias inúteis. O idólatra tem isso como sua característica. É uma pessoa que não consegue pensar direito. Até porque a segunda característica, acompanha o versículo 21 ainda. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Novamente, em outras traduções, o coração aqui você pode encontrar como a mente deles. Na antiguidade, principalmente no contexto judaico, coração não é o centro das emoções. Nós falamos que coração é o centro da emoção. Eu te amo de todo o coração, você fala para sua esposa, você fala para o seu marido. No entanto, no contexto judaico, o coração é a fonte das decisões. Lembra o escritor de Provérbios que diz, olha, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, as fontes das decisões, para o contexto judaico, é o coração. Quando Paulo diz, os seus pensamentos se tornaram inúteis, Paulo também diz que a mente deles foram obscurecidas e se tornaram confusas. A pessoa que é idólatra, e seja lá qual seja o seu ídolo, seja lá qual seja o seu Deus falso, a pessoa que é idólatra, além de ter ideias inúteis, não consegue também raciocinar direito, a ponto de não enxergar o quão ruim é a sua situação. O idólatra não vê que está idolatrando. O idólatra, quando alguém vai questionar, quando alguém vai confrontar, vai falar assim, não é normal, todo mundo faz. O idólatra sempre vai arrumar uma desculpa para continuar adorando o seu Deus. Fala, mas eu tenho que correr atrás, é trabalho, né? Como é que eu vou pagar as contas? E você pode morrer trabalhando. E aí, o que adianta? Que conta que você vai pagar depois de morto? É que eu vou fazer isso, você sabe, né? O idólatra, ele não consegue enxergar o quão ruim é o seu estado. O poder de julgamento da pessoa passa a ser totalmente comprometido.
A ponto de até no versículo 32, como nós lemos, essas pessoas não somente aprovam o errado, como incentivam. Você consegue imaginar pessoas assim? Que têm feito coisas erradas, que têm arrumado desculpas para conseguir e continuar fazendo coisas erradas e ainda incentiva, fala assim, não tem problema não, todo mundo rouba. É só colocar um número a mais aí, na nota fiscal, ninguém vai ver. Pode fazer, ninguém, eu te dou cobertura, né? Não é isso? Quem já viveu a vida e gastou a vida na bebida sabe que é isso. É ter amigos que falam, vamos lá, eu pago para você, você está sem dinheiro. Ninguém fala assim, vamos lá, eu pago a sua conta lá na Enel. Ninguém fala isso, mas vamos lá beber mais uma rodada por minha conta, não é verdade? Essas pessoas não somente estão cegas, não somente têm ideias inúteis, como elas também, pela sua cegueira, por causa da sua mente que está obscurecida e confusa, elas também incentivam o errado. Você vê aí meu corpo, minhas regras. Você vê ideias sendo defendidas que são totalmente contra a palavra de Deus. E acham tudo isso normal. Essas pessoas têm o seu coração obscurecido. E por último, é um estado moral totalmente deplorável. A punição do homem que não quer Deus em seus caminhos é ser deixado pelo próprio Deus a sua própria sorte. Você viu que nós encontramos aqui, no versículo 21, fala, olha, eles tiveram conhecimento de Deus e não glorificaram a Deus. Aí no 22, eles disseram que eram sábios, mas eram tolos. Trocaram a glória de Deus. No versículo 25 fala, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Aquele que vira as costas para Deus, aquele que troca Deus por qualquer outra coisa e tenta colocar essa coisa no lugar de Deus. A punição dessa pessoa é o próprio Deus virar para o ser humano e dizer, seja feita a sua vontade. Nós aprendemos o quê? Que devemos orar ao Senhor em Mateus 6 como, Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus nos ensinou sim ou não? Só que aquela pessoa que vira as costas para Deus, a punição dessa pessoa é o próprio Deus falando assim, seja feita a sua vontade. Vai lá, faça o seu caminho, ande da maneira que você quiser, tenha os relacionamentos que você quiser, cumpra os seus próprios desejos. Deus agora se torna como um gênio da lâmpada. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a humanidade é um caminhão, um grande caminhão carregado, descendo uma enorme ladeira. Dentro ali da cabine do caminhão está Deus, e está também o homem. Deus está com o pé no breque, tomando cuidado para que o caminhão não embale nessa ladeira. A humanidade, por sua vez, está com o pé no acelerador. Deus está toda hora freando, opa, toma cuidado. E a humanidade sempre está, não, vamos, mete marcha nesse negócio aí. Descendo a ladeira. Deus, ele está preocupado em evitar a tragédia. A humanidade, por sua vez, está preocupada em se direcionar à tragédia. Só que nesse estágio aqui de idolatria, depois de ter um pensamento inútil, seu pensamento foi inutilizado, depois de ter uma mente confusa e obscurecida, nesse estágio de completa, deplorável situação moral, Deus agora tira o pé do breque. Deus sai do caminhão, fala, quer saber? Você quer acelerar que nem louco? Faça você sozinho. O ser humano é deixado à sua própria sorte. E Paulo, ele vai listar, nos versículos 29 ao 31, 21 transgressões, que é resultado da idolatria. Olha só, acompanha comigo rapidinho. 29 ao 31 diz o seguinte, eles foram entregues no 28 a um modo de pensar reprovável por praticarem tais coisas que não convém,
Aí 29, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícias, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, olha os sufoqueiros aí, né? Desobedientes aos pais, olha a juventude, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, sem contar também o homossexualismo que Paulo também trata versículos atrás. Certamente não existe castigo maior para o ser humano do que ser deixado à sua própria sorte. Perceba que por muitas vezes nós, cristãos, enfrentamos lutas morais, amém? Eu e você enfrentamos lutas morais. O que seria uma luta moral? Eu sei que a palavra de Deus fala que eu não devo fazer isso, e ainda assim eu faço. E o que acontece depois? Você fica com a sua mente culpada, pensando, poxa, olha, eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter mentido, não deveria ter roubado, não deveria ter falado fofocado, não deveria ter inventado história, não deveria ter desobedecido os meus pais. É um conflito moral. E por muitas vezes nós pensamos que esse conflito moral é resultado por causa dessa batalha que tem dentro de nós. De nós sabemos o que é o certo por causa da palavra de Deus, de nós termos fé em Deus e do pecado ainda habitar no nosso corpo à medida que o Espírito Santo vai nos santificando. E nós pensamos que esse conflito moral é por causa justamente dessa batalha da fé, e não, por muitas vezes, tal conflito moral é o resultado de nós termos outra fé. Às vezes você está na igreja há tanto tempo, e não consegue largar a mentira. Talvez você conhece alguém assim. Às vezes você está há tanto tempo na igreja e não consegue parar de ser fofoqueiro, fofoqueira. Não consegue parar de ser orgulhoso, não consegue parar de ser malicioso. Você está na igreja, diz que adora a Deus, mas desobedece os seus pais, não honra os seus pais, inventa males, é insensato, é desleal, não tem misericórdia. E você está tanto tempo na igreja e você fala, sabe o que é isso? É que eu estou travando uma luta contra o diabo. E deixa eu te dar uma informação bem importante hoje. Já percebeu que tem gente que é assim, que nunca mudou, hein, pastor Danilo? Né? A gente ora, você expulsa o demônio, você vai no monte e a pessoa continua. Porque o problema não é o demônio. O problema não é o espírito maligno. O problema de você continuar vivendo essa vida com esses males aqui, ó, que são a causa da idolatria, é exatamente isso. Não é um problema maligno. Você não vai invocar o Espírito e sai Espírito das trevas e sobe no monte, desce no monte. Isso não vai resolver, desculpa. Porque não é um problema de mandar o diabo embora. É um problema do seu coração que está dividido. É um problema do seu coração que ainda está dobrado diante de outros ídolos. Você pensa que serve a Deus, porque você vem domingo, vem quinta-feira, vem na vigília, vem nos seminários, vem nas quartas de oração, você vai na célula e você fala, eu sirvo a Deus, eu conheço esse Deus, mas dentro de você existe um outro Deus que rivaliza contra o nosso próprio Deus, o Deus da Bíblia. E sabe que Jesus diz em Mateus capítulo 6, eu preguei faz um pouco tempo, que nós não podemos servir a dois senhores. Os outros ídolos, tudo bem, eles falam assim, quanto mais melhor. Vem, pode entrar, a casa é sua. Porém, Deus, Ele exige exclusividade no nosso coração. Lembra que existe uma forma do tamanho exato de Deus? Então, Deus exige exclusividade. Não dá para você servir a Deus e servir talvez ao amor. Não dá para você servir a Deus e servir ao sexo, e servir ao seu trabalho, e servir às riquezas, e servir à política. Um ou outro, numa hora, vai reclamar lugar. E aí, quem é o seu Deus? Lembre-se que nesse estágio aqui, de total depravação, a pessoa está cega. A pessoa não consegue enxergar os seus deuses. A pessoa se engana. E o que tem de crente que está enganado dentro da igreja? Não é convertido. É enganado mesmo.
Ah, o pastor enganou? Não, a pessoa que está se enganando. Afinal, é o próprio Deus que fala assim: seja feita a sua vontade, então. C.S. Lewis vai falar que no céu é o lugar que nós falamos: seja feita a vontade de Deus. Na terra, aqui no céu. E é no inferno que nós vamos falar assim: seja feita a nossa vontade. Ter o próprio Deus virando para nós e dizendo: olha, faça então do jeito que você quer. É a pior punição que nós poderíamos enfrentar. Ter o próprio Deus ouvindo aquela sua oração porca, pedindo exatamente para tirar o fulano, para endoecer o outro, para matar o outro, como se fosse uma macumba gospel, como se fosse um trabalho gospel. Ter Deus ouvindo essa oração é o castigo que Ele nos dá, por termos deuses que rivalizam espaço em nosso coração. O ser humano ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele foi criado para se relacionar com o Criador. O ser humano ele foi criado para adorar somente a Deus. E quando a pessoa chega nesse estágio aqui, de não estar enxergando mais nada, de ter os seus pensamentos nulos, a sua mente obscurecida, de ser entregue a uma, duas, três, a essas 21 coisas que Paulo ele lista aqui. Quando a pessoa chega nesse estágio, ela se compara exatamente àquilo que ela está adorando, que é aquilo que Paulo ele fala aqui. No versículo 23, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, a quadrúpedes, a répteis, a aves. Se você vê um documentário na televisão, no YouTube, ou seja lá onde for, sabe, de vida animal, você vai poder ver exatamente essas 21 coisas aqui, porque são animalescas. É na selva que o leão está com fome, vê o outro leão comendo a sua presa ali, e ele está nem aí, ele vai atacar o leão justamente para pegar a presa. Isso acontece no dia a dia, no trabalho, às vezes na igreja. Quem é o seu Deus? A idolatria faz com que nós tenhamos os nossos corações deformados. A idolatria corrompe a nossa identidade diante de Deus. O ser que foi criado para se relacionar com Deus, não quer mais Deus, e agora deseja se relacionar com qualquer outra coisa. É a noiva que somos nós, a igreja, que prefere se relacionar com a prostituta do mundo do que com o seu noivo. É a noiva que procura prazer em qualquer outro lugar do que em seu noivo. A idolatria corrompe os nossos princípios, os falsos deuses. E eu sei que Deus ele ministrou pelo menos um desses deuses na sua vida, porque eu também tenho. Eu também preciso quebrar esses altares e edificar um altar que é exclusivo de Deus. Todos nós estamos nesse barco, amém? Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Quem é o seu Deus? Graças a Deus que existe uma saída para nós, amém? Graças a Deus que isso não acaba aqui, porque se acabasse, a gente estava frito. Depois, aqui na carta de Paulo aos Romanos, depois de Paulo nos alertar sobre os falsos deuses que rivalizam o nosso coração, Paulo também nos mostra como nós podemos vencer a idolatria, amém? Por isso eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A carta de Romanos ela é dividida em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 11. E Paulo trata do evangelho de maneira muito mais didática, muito mais teórica. Ele está explicando, do capítulo 1 ao 11, Paulo está explicando a depravação do ser humano e como Deus opera na salvação do homem, do capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda divisão da carta de Paulo aos Romanos é do capítulo 12 até o capítulo 16.
E nessa segunda parte, Paulo agora passa a demonstrar o evangelho, mas não o evangelho como se fosse uma aula na escola, mas demonstra-se o evangelho na vida do cristão. Como é que o cristão deve viver isso? E nós temos aqui o texto do capítulo 12, que é exatamente o início dessa segunda parte. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2, também muito conhecido. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é interessante nós fazermos aqui? E você, quando estiver na sua casa, você pode treinar isso, quando estiver lendo a Bíblia, até para conseguir interpretar de maneira melhor. Nós podemos fazer um link exatamente com os dois inícios da carta. Tem duas partes, do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 16. E a gente pode fazer um link entre o capítulo 1 e o capítulo 12, e é o que nós vamos fazer aqui. Até porque Paulo ele lista uma maneira de nós lidarmos com as idolatrias do nosso coração. O primeiro passo que nós vemos aqui é o versículo de número 1. Olha só, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Outras traduções vão traduzir como por causa de tudo aquilo que Ele fez a vocês. O primeiro passo para vencer as idolatrias do nosso coração e para nós sairmos dessa imundície de pecado é reconhecermos aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É reconhecer a obra de Deus. E aqui a gente começa a linkar algumas coisas. Porque em Romanos capítulo 1 nós temos pessoas que viraram as costas para Deus e que essas pessoas foram entregues pelo próprio Deus à impureza, foram entregues pelo próprio Deus às imoralidades. No entanto, no versículo 1 desse novo começo da carta aos Romanos, do capítulo 12, Paulo ele recorre a Deus também entregando, mas não entregando mais à humanidade e ao pecado, mas entregando o seu Filho Jesus na cruz para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados e para nos salvar. Enquanto para ajuntar ira, você não precisa de Deus. Enquanto para pecar, você não precisa de Deus. Para ir para o inferno, o ser humano ele é capaz, por completo, de assinar o seu passaporte, de comprar a sua passagem, de ir sozinho. É o que Deus faz. Deixa o ser humano à sua própria sorte, pois o ser humano virou as costas para ele. No entanto, para ser salvo, não. Coloque a sua melhor roupa, vista a sua melhor roupa, passe o seu melhor perfume, faça a sua melhor obra e ainda isso é incapaz de te salvar. Seja o cristão exemplo, jejue, ore, pregue, evangelize, chore, dê aos pobres. E ainda assim, tudo isso juntando, sabe quanto que vale? Nada. Porque o que nos salva não são as nossas obras, mas sim aquilo que Jesus fez. Não é o que eu faço, mas o que Ele fez. E o primeiro passo para quebrar toda a idolatria do nosso coração, e seja lá qual ídolo for, o primeiro passo é reconhecer que, de nós mesmos, nós não podemos fazer isso sozinho. Pecar podemos, a gente pode fazer sozinho, não precisa de Deus. Mas para quebrar esses altares, a gente precisa da obra perfeita de Cristo Jesus. Peço aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. O segundo passo, que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só que interessante. No capítulo 1, aqueles que trocaram a glória de Deus são deixados à sua própria sorte para cumprirem os desejos do seu coração e desonrarem os seus próprios corpos. Você pode voltar depois e ver lá, no capítulo 1, Paulo usa exatamente isso.
Eles são entregues ao desejo do seu coração para desonrar os seus próprios corpos. Mas agora, no capítulo 12, entendendo a obra salvífica e perfeita de Cristo Jesus, Paulo diz o seguinte: esses corpos que vocês entregavam ao pecado, esse corpo que você entregava aos seus ídolos, aos falsos deuses, redirecione isso e entregue este corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, aquilo que Deus ele requer de nós é, no mínimo, a mesma entrega que nós tínhamos para com os falsos deuses. A pessoa, quando estava no mundo, fazia concessões. Não tem problema. Para. A gente dá um jeito, a gente conversa, passa por baixo do pano, releva. Mas quando se trata de Deus, a pessoa coloca tantos empecilhos. A pessoa, quando estava no mundo, se desgastava, entregava tudo de si, não somente o seu dinheiro, mas a sua alma. Mas quando se converte, se o pastor fala, é hora da generosidade, chora. Se o pastor prega, olha, devemos entregar as nossas vidas a Deus, você fala, mas se eu entregar, como é que eu vou trabalhar? E a gente começa a fazer concessões. O que Deus requer de nós é, no mínimo, o mesmo empenho que nós tínhamos para com os falsos ídolos. Agora esse empenho ser redirecionado ao próprio Deus. Esse corpo que era entregue para a sua punição, em Romanos 1, agora é o corpo que passou pelo sacrifício de Jesus, que recebeu a marca do sangue de Jesus, e agora é entregue como sacrifício vivo, santo e agradável, não ao pecado, não às coisas que o pecado oferece, não ao resultado da idolatria, mas agora ele é entregue a Deus. E olha só que interessante, porque Paulo ele utiliza exatamente essa linguagem. Ele fala o seguinte: olha, esse é o culto racional de vocês. No capítulo 1, a gente tem um raciocínio que se torna inútil por ter virado as costas para Deus. No capítulo 12, Paulo fala o seguinte: reconhecendo a obra de Cristo Jesus, entregando o seu corpo a Deus, isso nada mais é do que uma vida de adoração, uma vida útil. O raciocínio era inútil quando estava entregue à idolatria, mas quando entregue a Deus, é algo útil, é adoração útil, é adoração que Deus recebe, é adoração que é agradável. A terceira coisa que Paulo ele nos conclama é o versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Quais padrões são esses? Senão os padrões que nós encontramos do versículo 29 em diante. E que no versículo 32 as pessoas falam, tudo bem, pode fazer. Tudo bem, pode se prostituir, tudo bem, pode ter amante, tudo bem, pode roubar, tudo bem, pode mentir, tudo bem, pode ficar na pornografia, tudo bem, pode, sei lá. Não tem problema. O mundo faz isso. Nos é imposto. É validado através das novelas, das séries, dos filmes, dos jornais. É incentivado a nossa juventude viver uma vida promíscua. Você não precisa ter família, tenha dinheiro, é muito mais feliz. Se prega isso. Essa história de ficar na igreja, quinta-feira, poxa, pode ficar, até engenheiro todo aqui cheia de bar. Assiste o culto depois, está online, está gravado. Os padrões do mundo são esses, que são padrões cometidos pelo mundo e que o mundo aprova e fala, façam também. Só que o próprio Deus está nos ensinando que nós não devemos viver segundo esses padrões. Tem um texto em 2 Timóteo muito bonito, porque Paulo está falando sobre tudo aquilo que aconteceu no fim da sua vida. Daqueles que deixaram, daqueles que traíram o apóstolo Paulo. Ele está dizendo ao seu amado discípulo Timóteo, ele fala assim, olha,
me abandonaram, me deixaram, me traíram, viraram as costas para mim, mas ele fala assim: tu, porém, mas você, Timóteo, não. Pegue a palavra de Deus. Viva a vida como um evangelista. E é muito bonito esse texto. O mundo faz, mas você não. Você que teve um encontro com Deus, que soube aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Você que soube o quão penoso foi e o quão trabalhoso foi exatamente o trabalho de Jesus na cruz. Não, você e eu não. Não são esses padrões que devem reger as nossas vidas, mas são os padrões que Deus estabeleceu em sua palavra. Pelas misericórdias de Deus, entregue o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável. Não se conforme com os padrões desse mundo. E por fim, Paulo diz o seguinte: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, recebendo de Deus uma transformação em nossa mente. Lembra que a nossa mente ficou confusa no capítulo de número 1? Ficou confusa e obscurecida? Essa mesma mente precisa agora receber uma transformação, e não é uma transformação feita pelo pastor Danilo, não é uma transformação feita pelo Alex, pela Igreja Viver em Amor, mas é uma transformação feita pelo próprio Deus. É um trabalho de Deus de dentro para fora. Porque esse é o grande problema, não é um problema externo. A idolatria que é externalizada só é consequência de um problema interno. E necessita exatamente de um trabalho de Deus para transformar a nossa mente de dentro para fora. Não é somente um novo modo de agir, mas é também um novo modo de pensar. Um julgamento restaurado. E por fim, além de vencer a idolatria, temos uma promessa, que é a promessa final do versículo 2. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto na idolatria somos entregues à nossa própria vontade, quando temos o nosso coração redirecionado a Deus, desfrutamos não das nossas vontades, mas da vontade dEle. Enquanto nas idolatrias, as nossas próprias vontades sempre são um péssimo investimento que resulta sempre na podridão, na perversão, na depravação e na nossa morte. Quando nós agora redirecionamos o nosso coração a Deus, nós podemos desfrutar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. E não existe nada bom, agradável e perfeito fora de Deus. O mundo diz que sim, mas a palavra diz que somente uma coisa é boa, perfeita e agradável: é a vontade de Deus. Isso é uma promessa a todos nós. Viver a sua vontade é um castigo de Deus. Viver a vontade de Deus é uma promessa, é um alento, é um conforto para as nossas almas. Sabe por quê? Porque é certeza que vai ser boa, agradável e perfeita. A vontade do Alex não é boa, não é agradável, nem tanto perfeita, nem um pouco. A vontade de Deus é. Mas a vontade de Deus, Alex, não é a minha, e graças a Deus. Deus, Ele quer que eu vá para a direita, mas eu quero ir para a esquerda. Ou para a esquerda e para a direita, a gente não pode falar de esquerda e direita ultimamente por causa da política. Senão a pessoa confunde, né? Mas Deus quer que eu vá para lá, eu quero ir para cá. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A luta pela destruição dos falsos deuses que querem tomar o espaço dentro do nosso coração é uma luta não somente para nos vermos livres dos deuses falsos, mas é uma luta para que nós venhamos viver em paz e que nós venhamos viver bem. Porque nós só podemos fazer isso em Deus. Fomos criados por Deus. Fomos criados para Deus. Criados exclusivamente para se relacionar e adorar ao único Deus. O Deus vivo, o Deus Criador. Ou nós nos prostramos diante de Deus, ou nos prostramos diante dos nossos ídolos. Novamente eu pergunto a você: quem é o seu Deus nessa noite? A que Deus você está servindo? Que o único Deus verdadeiro e vivo, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda graça, nos livre dos falsos deuses e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.